em Reação, capítulo 5, Almas Enfermiças, parte 2. No nosso último encontro, nós terminamos com Hilário, André e Silas. Onde eles estavam? Eles estavam agora fora da mansão da paz. E chegaram até um casebre, uma casinha pequenininha, onde ali tinha um guardião chamado Orzil, muito grande, robusto, estava ali com alguns dos nossos irmãos que estão ainda em zonas inferiores, aguardando até terem condições de ser socorridos, de ser levados para a mansão da paz, ainda dentro, um posto de socorro dentro das zonas umbralinas. Mas eles estão ali em uma situação tão deplorável que eles ainda não têm condições desse socorro. Mas até ali nós enxergamos a misericórdia divina, porque naquele estado que eles estão, antes ali, guardados junto de Orzil, aguardando uma oportunidade para então o socorro, do que estar ali naquele umbral, do lado de fora, à mercê de tantos outros. Apesar de que nós sabemos que mente, pensamos, se pensou, cria. E se cria, essa mente pode perfeitamente interligar com aqueles que estão do lado de fora. Algumas vezes esses do lado de fora têm pensamentos negativos e pode também fazer o quê? Usar, né? Ser de forma maldoso com aquele e usar aquele pensamento para poder, como se diz, denegrir, jogar ainda mais para baixo aquele outro. Mas ali ele está de uma certa forma guardado, né? E nós precisamos enxergar ainda assim a misericórdia. Às vezes muitos olham e falam: "Nossa Senhora, mas né, está trancada, está como um presidiário", mas dentro daquela situação, para ele ali ainda é o melhor. Pode ter certeza que tem outros do lado de fora, na mesma situação, sofrendo ainda mais, né? Porque são levados por espíritos perversos e são, às vezes, colocados em situações deploráveis, ainda maiores do que esses que se encontram. Então, no nosso último encontro, lá no finalzinho, na parte 1, a gente termina com André, Hilário e Silas escorados no umbral de uma porta, né? Olhando o enfermo, né? O último que eles viram foi o irmão Corsino, que estava ali, né, a reclamar, chamando pelos filhos. E aí, André e Silas conseguiam visualizar a egrégora, a psicosfera de cada um, ou seja, nós somos prisioneiros, muitas das vezes, de determinados atos. Então, quando a gente se vê fora do corpo físico, a gente começa a relembrar determinados momentos. No caso deles, eles estão relembrando momentos difíceis, momentos ruins, né? Então, André Luiz fala que os pensamentos dessa psicosfera estavam como fogos de artifício, né? Sabe, os fogos de artifício, eles não explodem, de repente apagam? Então, estavam dessa forma, né? Acendiam aqueles pensamentos, voltavam na mente deles aquela cena e apagava, e voltavam e apagavam. E André está dizendo, né, que desses painéis que se avivavam e se apagavam ao mesmo tempo, transpareciam 3 jovens, cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, cédulas e cofres, refertos de valores, como que pincelados no ar, com tinta tenuíssima, que se adegaçava e se recompunha sucessivamente. Então, o quê? Lá na mente, né? Lá na mente do Corsino, não foi o último que eles viram? Ele não estava xingando os filhos? E naquela psicosfera, naquela tela mental, era possível ver 3 jovens, né? E ao mesmo tempo, cédula, né? Dinheiro, cofre. E isso acendia e apagava ali a memória o tempo inteiro.
Compreendi que registrávamos as formas de pensamento criadas pelas reminiscências do nosso amigo, que, de certo, na situação em que se nos apresentava, não podia, de momento, senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência da fixação mental que se encarcerava. Ele estava tão fixo naquela ideia dos filhos, do dinheiro e do cofre, né? Que André Luiz fala que ele não podia, no momento, se não viver outro drama íntimo, ou seja, ele estava tão fixo naquela situação que ele só via aquilo, ele não tinha mais espaço para mais assunto nenhum, né? Para mais lembranças nenhuma. Amparado, evidentemente, pelas vibrações de auxílio que o assistente lhe enviava, segundo percebi, esfregou os olhos com quem buscava libertar-se de garoa imperceptível e assinalou-nos a presença. Avançou-se de um salto para nós e, apoiando-nos nas grades que nos separavam, gritou dementado. Silas começa a emitir para ele energia positiva, né? Ele estava sendo amparado por vibrações de auxílio. Então, ele desperta que como por um curto espaço de tempo, ele retoma ali a consciência, mas uma consciência relativa, porque ele ainda não tem conhecimento todo, mas ele sai daquela zona de pensamento em que ele estava ali refém, né? E olha para eles e fala: quem sois? Juízes? Juízes, e ainda repete, né? E começou a lamentar, né? Derramou em lamúrias que nos tocavam o coração. E olha o relato. Ele olha, achando que eles são juízes, que estão ali para algum fato, algum julgamento, para levá-lo, alguma coisa do tipo. E começa a dizer: lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por parte de meus avós. E quando a vi nas mãos, a morte me arrebatou o corpo sem piedade. Não me resignei a essa injunção e permaneci em minha velha casa. Desejava pelo menos acompanhar a partilha do espólio que me interessava, mas meus rapazes amaldiçoaram-me a influência, impondo-me a cada passo frases venenosas e hostis. Não satisfeitos com as agressões mentais que me infligia, começaram a perseguir minha segunda esposa, que lhes foi mãe ao invés de madrasta, administrando-lhe tóxicos por medicação inocente, até que a pobrezinha foi internada numa casa de loucos, sem esperanças de recuperação. Tudo por causa do nosso rico dinheiro que os malandros querem pilhar. Diante de tal injustiça, pensei suplicar o favor dos seres que povoam as trevas, porque somente os gênios do mal devem ser os fiéis executores da grande vingança. Então veja lá, ele está preso no materialismo. Ele era detentor, ele era herdeiro dos avós. Lutou a vida inteira, 20 anos, só que ele desencarna, morre o corpo físico. E agora os filhos estão brigando por herança, os filhos envenenaram a madrasta, e a madrasta agora encontra-se, né, internada, né? Ele fala aqui que ela se encontra em casa de loucos, e a briga por herança está instaurada. E ele está onde? Lá na casa, né? Porque ele, inconformado com a morte do corpo físico, o que ele quer? Ele acha que é justo que tudo aquilo seja dele, porque ele lutou por tudo aquilo durante todo o tempo. Então, veja bem, ele está apegado a bens materiais e, consequentemente, está preso também às coisas da terra, né? Não conseguiu deixar para trás e seguir adiante. Tentou enxugar as lágrimas de desespero e acrescentou: dizei-me, por que motivo terei alimentado infelizes ladrões, julgando acariciar filhos de minha alma? Casei-me quando moço, acalentando sonhos de amor e gerei espinheiros de ódio. E como a voz de Silas se fez ouvir, rogando calma,
O infortunado vociferou desabrido. Nunca, nunca perdoarei. Recorri aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto meus filhos me torturam. Olha que coisa, né? Ele quer recorrer às trevas. Ele quer, né, que aqueles chefes, aqueles que podem mais, vá lá torturar os filhos. De que forma, né? Na forma mental, porque ele sabe que é dessa forma que vai atingir, né? Então, ele busca auxílio nas trevas para poder fazer por ele o que ele não consegue fazer. Transformando o choro convulso em gargalhadas estridentes, passou a bradar. Meu dinheiro, exijo meu dinheiro. O assistente voltou-se para Orzil e considerou compadecido. Sim, por agora, a situação de nosso amigo é demasiado complexa. Não pode ausentar-se da grade sem prejuízo. Ou seja, por enquanto ele tem que permanecer lá. Vai saber se por quanto tempo, mas da forma em que ele se encontra, não tem como ele ir para a mansão da paz e não tem como também soltá-lo e deixá-lo aí a ermo, né? Nessas trilhas aí do umbral. Deixamos o doente imprecando contra nós, de punhos cerrados, e abeiramo-nos de outra cela. Ante a palavra de Silas, que nos recomendava observar o quadro em foco, olhamos o novo enfermo, um homem profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida, cabeça baixa entre as mãos e de olhos fixos em parede próxima. Seguindo-lhe a atenção no ponto que concentrava os seus raios visuais, a modo de espelho invisível, retratando-lhe o próprio pensamento, vimos larga tela viva em que se destacava enluarada rua de grande cidade, e na rua conseguimos distingui-lo no volante de um carro, perseguindo um transeunte, um pedestre bêbado, até matá-lo sem compaixão. Agora, eles passam para outro recinto, para outro lugar. E ali já tem um espírito, forma humana, um homem, que está lá no fundo, cabisbaixo, em silêncio, mas na tela mental dele, eles puderam perceber uma cena. Que cena era essa? Ele em uma rua larga, ao volante de um carro, atropelando um pedestre bêbado, né? Então ele está ali revivendo aquelas cenas como se fosse uma roda gigante. A cena termina e recomeça, um looping, né? Termina e recomeça, e assim vai. Vamos ver de que se trata. Achávamos diante de um homicida preso a constrangedores quadros mentais que o encerravam em punitivas recordações. Notava-se-lhe a intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. A leve chamada de Silas despertou como fera roubada a quietação do sono. Quando Silas o chama, ele desperta, assusta e levanta. Instintivamente precipitou-se sobre nós num salto espetaculoso que a enxovia conteve e bramiu. Gritou lá, né? Olha, não há testemunhas, não há testemunhas. Não fui eu quem atropelou o infeliz, não obstante o odiasse com razão. Que pretendem de mim? Denunciar-me, covardes. Espreitavam então a rua morta? Não respondemos. Então vejam o estado mental em que cada um deles se encontram, né, gente? Todos eles, todos que nós estamos vendo aqui até agora, estão em um quadro de arrependimento e remorso muito grande.
e, ao mesmo tempo, tentando se desvencilhar dessa situação ou ocultar de alguma forma, né? Esse que eles viram agora, qual que é o nome? Eles deram o nome? Cadê? Ah, não veio o caso se deu o nome, né? Não deu. Então, o que que acontece? Ele está ali, naquela cela, sabe que foi ele que atropelou, porque a tela mental passa ele revivendo a cena, mas o tempo inteiro ele fala: olha, não fui eu, vocês não têm prova, ninguém viu. Quem são vocês para dizer que viram alguma coisa e que foi eu que fiz algo? Então, é um misto de remorso, de arrependimento e de tentar omitir aquele mal feito que fizera em algum ponto da sua jornada evolutiva enquanto encarnado. Silas, após olhá-lo compadecido, falou: deixemo-lo. Está completamente enleado às recordações do crime que cometeu, crendo continuar depois da morte a escarnecer da justiça. Então, gente, ele está ali naquele estado mental que nem tem ainda o entendimento correto que desencarnou, né? E aí, mais uma vez, eu vou dar ênfase para vocês na importância de um socorrido e amparado. Como é bom, ainda que nos doa, ainda que a saudade nos dilacere a alma e o coração, mas como é bom quando os nossos entes estão socorridos. Quando a gente sabe que um amigo está bem. Porque estar nessa situação seria muito pior. E a gente saber do estado deles nessa situação nos deixariam também enlouquecidos do lado de cá, né? Então, quando os nossos mentores vêm e nos dizem, quando a gente tem desdobramento e enxergam os nossos entes bem, nós temos que colocar as mãos para os céus. Hilário estupefato interviu ponderando. Naquele doente que vimos cercado pelas figuras de 3 mancebos e neste companheiro que contempla uma cena de morte, nosso amigo apreendeu-lhe o pensamento e completou a anotação asseverando: vimos 2 irmãos infelizes vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos, através da força mental com que as alimentam. Nesse instante, alcançávamos o terceiro cubículo, em que um homem, feridento, esvurmava as feias chagas usando as próprias unhas. Nós passamos por 2 irmãos infelizes, vivendo as imagens que eles mesmos projetavam, que foram vividas, eles mesmos alimentavam. O remorso era tamanho, o arrependimento e a tentativa de omitir, que eles iam fazendo com que aquilo aquelas imagens, né, iam se refazendo, terminavam e iniciavam novamente. Só que agora eles alcançaram um terceiro, onde tinha um homem cheio de feridas, corpo, o corpo perispiritual todo cheio de feridas, e onde ele, né, eles falavam que esvurmava as feias chagas, coçava e acabava até abrindo com as próprias unhas. A atmosfera francamente pestilencial exigia enorme disciplina contra a eclosão de nossas náuseas, né? Ou seja, eles olhavam aquela situação e davam-lhe vontade de vomitar. Então, eles se equilibravam diante daquilo, porque sabia que essa vontade, essas náuseas, isso é do corpo físico, né? Então, eles se equilibravam para que resquícios da matéria que ainda porventura está em cada um deles, né, não faça com que tenha determinadas atitudes. Assinalando-nos a presença, avançou para nós, clamando amargamente: compadecei-vos de mim. Sois médicos? Atendei-me por amor de Deus. Vede os detritos em que me apoio. Voltei-me de imediato para o chão, seguindo-lhes os gestos, e notei efetivamente
que o mísero se movimentava num montão de sujeira, coberto por filetes de sangue podre. Somente depois de mais ampla atenção, averiguei que o quadro repugnante era constituído pelas emanações mentais do companheiro infeliz sob os nossos olhos. Doutores, continuou ele, em tom de súplica, há quem diga que roubei dos outros, a fim de satisfazer meus vícios no alcoice que eu frequentava. Mas é mentira, é mentira. Juro-vos que morava no bordel por espírito de caridade. As mulheres desditosas requeriam defesa. Auxiliei-as quanto pude. Ainda assim, adquiri junto delas a enfermidade que me aniquilou o corpo físico e que ainda me empesta a respiração, convertendo-se aqui em meu próprio hálito. Socorrei-me por quem sois. Socorrei-me por quem sois. Esse já sabe do desencarne. Mas se encontra em desequilíbrio tamanho que veio trazendo as doenças do corpo físico para o corpo espiritual. A repetição dos roubos, contudo, derramava-se em tom imperativo, como se as palavras humildes do petitório fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante. O assistente convidou-nos à retirada e explicou. É um antigo e inveterado gozador que despendeu em prazeres inúteis largos recursos que não lhe pertenciam. Ou seja, ele utilizou de vastos recursos que não eram deles para os prazeres inúteis. Por muito tempo ainda, a mente dele oscilará entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado. De regresso ao Tuguro de Orzil, perguntei sem preâmbulos: nossos irmãos doentes desse modo estarão segregados até que se renovem? Né? Então, André e Silas quer saber, e Lara quer saber. Esses irmãos vão ficar assim dessa forma até que se renovem? Né? Cada um aí carregando cenas horripilantes. Até quando vai ser isso? E Silas respondeu perfeitamente. Né? Então, ou seja, eles estarão, assim, segregados, presos àqueles pensamentos, até que se renovem. E que devem fazer para atingir a melhora necessária? E Lara já queria saber. Se eles vão ficar assim até se renovarem, o que eles precisam fazer para sair desse looping? Nosso amigo sorriu e disse: o problema é de natureza mental. Modifiquem as próprias ideias e modificar-se-ão. Então serve até para a gente, né? Às vezes o que nos acometem são coisas que vêm da nossa mente necessitando de modificação, primeiramente por lá. Entregou-se a ligeira pausa, mostrou um novo brilho no olhar percussiente e acentuou com segurança. Isso, porém, não é tão fácil. Consagram-se vocês presentemente a estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Libertam-nos quando se enraizam no bem, que sintetiza as leis divinas, e encarceram-nos quando se firmam no mal, que nos expressa a delinquência responsável, enleando-nos por essa razão ao vício, ao visco sutil da culpa. Então, a gente não é fácil mudar, né, a nossa mente, aquilo que às vezes nos acomete negativamente. Mas ele está dizendo para nós que nós somos libertados quando a gente consegue enraizar no bem. Mas o contrário também é verdadeiro, que nós vamos nos tornar encarcerados quando também nos firmarmos no mal. Afirma
Velho aforismo popular na terra de que o criminoso volta ao local do crime. Aqui na terra usa-se muito isso, né? O criminoso sempre volta ali naquele lugar por alguma razão. Só para poder ver se está tudo a contento, se ninguém descobriu nada, mas ele sempre volta ali. Em espírito, quando os nossos olhos físicos fecham e abrimos os nossos olhos espirituais, a gente também vai voltar ao lugar do crime se assim nós somos devedores, assim como esses três. Só que eles estão voltando àqueles lugares com a mente, eles estão prisioneiros daquela situação, daquele ato, daquela conduta, daquele momento. E enquanto eles continuarem com esse pensamento, tem remorso, tem arrependimento, mas também tem vingança. Uns querem que os filhos morram por conta de herança, né? O outro contraiu uma doença, mas usou-se de tudo aquilo que não era dele para prazeres carnais, para prazeres aí da terra. Sabe que desencarnou, mas está levando consigo, né? E ainda é um pouco arrogante. Isso aqui ele fala, né? Ele pede ajuda, mas pede num tom de arrogância, né? Então estão todos ali com esse pensamento. Enquanto estiverem com esse pensamento negativo, eles estão vibrando, a vibração deles é de acordo com aquela região. Então eles não conseguem sair. Então vão ficar ali, né? Até um determinado tempo. E eles, consequentemente, né, revivendo aquilo, eles estão voltando ao local do crime. Daqui podemos asseverar que, mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância de falta cometida. E, reparando em nossa perplexidade, acrescentou: recordemos ainda o pensamento atuando a feição de onda com velocidade muito superior à da luz, e lembremos-nos de que toda a mente é dínamo gerador de força criativa. Ora, sabendo que o bem é a expansão da luz e que o mal é a condensação da sombra, quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil, de paisagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos em circuitos fechados e trazem-nos assim de volta às sensações desagradáveis, auridas ao contato de nossas obras infelizes. Por isso, cada um segundo as suas obras. Se eu alimento bons pensamentos, a tendência é que eu esteja conectada a bons espíritos, a bons lugares, né? Agora, se eu faço o contrário, eu também estou ali ligado, interligado, né, a determinados ambientes. Estudamos três tipos de almas que deixaram na existência última somente quadros tristes e lamentáveis, nos quais não dispõem de atenuantes que lhes empalideçam as faltas indiscutíveis. Eles estão ali por algum merecimento, mas, sobretudo, né, eles não têm atenuantes, ou seja, nada a favor, a mais, né, um pouco a mais a favor deles que possam ajudar a poder, pelo menos, aliviar. Os filhos do nosso amigo, que sofre a fixação de usura, não receberam dele quaisquer recursos de educação dignificante que os habilitem a ajudá-lo. Quando visitado pelas ondas do pensamento paternal, que voltam ao centro de origem carregados pelos princípios mentais de ódio e egoísmo dos jovens litigantes. Olha o que ele está dizendo. Aquele primeiro caso lá daquele pai que está falando sobre os filhos, né?
Os filhos, esse pai não deu aos filhos nenhum tipo de educação que pudesse ajudá-lo agora, e nem os filhos tiveram acesso a essa educação. Então, o pai lança sobre ele determinado pensamento negativo. Quando chega nos filhos, os filhos também lançam para o pai pensamentos negativos, e aí fica essa troca densa, né? Entre ambos. Nosso irmão que padece a fixação de remorso, não tendo expiado nos cárceres da justiça humana o crime que perpetrou deliberadamente, recolhe de retorno as ondas de pensamento que emite sem qualquer auxílio que lhe amenize o arrependimento doloroso. E o nosso companheiro que se detém no vício reabsorve as ondas de seu próprio campo mental, acumuladas de fatores deprimentes, que a elas se incorporam nos lugares por onde passam, restituídas a ele mesmo com multiplicados elementos de corrupção. Diante do nosso espanto, o assistente inquiriu: compreenderam? Sim, havíamos entendido. Sob forte emoção, Hilário considerou: agora percebo com mais clareza o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia e do socorro que na terra deveríamos dispensar sinceramente aos chamados mortos. Então, veja, aquela situação mental em que cada um deles se encontram só poderiam ser melhoradas, já que eles não têm o discernimento necessário, pelas preces e orações daqueles que estão aonde? Na terra. Por isso Hilário ponderou que agora ele entende a importância da prece, a importância da oração, porque a oração e a prece amenizaria. E agora eu abro um parênteses para vocês, que também é muito comum acontecer com aqueles que se sucumbem, com os suicidas. Reviver o ato. Como que a gente o ajuda? Tirando um pouco do fardo das costas, perdoando ele pelo sofrimento que nos causou, oração em forma de conversa, para que vá caindo sobre ele como bálsamo, na tentativa de que ele recobre um pouco a consciência, arrependa e, de fato, saia daquele loop. E aí sim o socorro possa vir, né? Olha aí a importância da prece, que muitos não dão importância à prece, né? Muitos, quando seus entes desencarnem, só querem notícias, só querem cartas, não sabem nem se está em condições e esquece de orar pelos seus, de fazer uma oração sincera, de pedir a Jesus que tome conta, a espiritualidade amiga que tome conta, porque aonde nossos olhos, nossas mãos não podem ir, Deus tem soldados, verdadeiros anjos que conseguem ir aonde a gente ainda não pode chegar. Né? Então, não subestimem a oração, não subestimem a prece, porque a oração, nós já sabemos, ela é alimento do espírito. Né? Sim, respondeu Silas. Todos estamos ligados uns aos outros na carne e fora da carne, e achamos-nos livres ou prisioneiros no campo da experiência, segundo as nossas obras, através dos vínculos da nossa vida mental. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Estudando as leis do destino, é preciso atentar para semelhantes realidades indefectíveis e eternas. Calamo-nos preocupados e meditativos. Em razão disso, nosso regresso à mansão, depois de breve repouso na choupana de Orzil, foi consagrado à meditação e ao silêncio em torno das preciosas lições colhidas. Eles retornam então para a mansão da paz, deixam ali aquele casebre de Orzil e eles estão ali pensativos, reflexivos sobre tudo que viram. Nós encerramos o capítulo 5, entendendo que nós estaremos de encontro aos nossos atos. Então, nos cabe desde agora começarmos a correção. Já nos foi dito como a gente faz. Esteja próximo das obras divinas,
esteja dentro delas, ainda que caindo e levantando, ainda que na nossa imperfeição, mas a nossa mente, ela precisa estar mais ligada à luz e não às trevas, né? E aí a gente percebe a importância de Jesus na nossa vida, o nosso norteador, que está lá na frente, pulsando a sua luz, dizendo: siga-me. Ninguém chegará ao Pai sem passar por mim. Então, nós precisamos segui-lo. E nós precisamos corrigir os nossos erros, corrigir os nossos atos negativos e deixá-los lá atrás, na certeza de que nenhum de nós quer experimentar esses remorsos. Nós queremos ter discernimento e discernimento também pós-morte do nosso corpo físico. Que nenhum de nós, ao fecharmos os nossos olhos físicos e abertos os nossos olhos espirituais, possamos estar envoltos de remorsos, de arrependimento, ou até mesmo de arrependimento, sim, mas em volta a tudo isso, o remorso, o desequilíbrio, a maldade e a arrogância não seja maior do que o nosso arrependimento. Para que nós possamos seguir em paz, para que nós possamos ter o discernimento merecido, para que nós possamos sentir o verdadeiro amor de Deus, de Jesus por nós. Não que eles não estejam ali, mas aquela situação desses três é tão precária que eles não conseguem nem enxergar o que é o amor de Jesus. Que todos nós possamos estar firmes em Deus, fazendo e trazendo para a gente sempre os bons princípios e a nossa reforma íntima, para que a gente possa cada dia crescer um pouco mais moralmente e intelectualmente, que é o que nós viemos buscar. Alguma dúvida, gente?